todos, estamos aqui na nossa estação experimental de São João da Boa Vista e tivemos uma bela florada na semana passada. Bom, aqui nós fizemos o manejo da irrigação conforme a evapotranspiração da cultura, atendendo essa demanda diária, tá? Nós tivemos aqui alguns experimentos de estresse hídrico, 8 tratamentos, e devido à pequena chuva da semana passada, apenas 6 milímetros, desencadeou a florada em todos os tratamentos. Então, não deu certo o experimento. Então, o nosso tratamento, sempre irrigando, vai dar o mesmo resultado e com esse aspecto muito positivo, contínuo crescimento e grande produtividade, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o nosso manejo da adubação. Então, nós fazemos uma adubação de acordo com a curva de extração e composição química do cafeeiro. Nós conseguimos essa safra de 2020 mais de 80 sacas de café e esperamos aqui para 2021. Vem para cá, por favor. Acho que uma produtividade muito boa também, tá? O que acontece? Como nós fazemos isso? A estratégia de adubar, conforme a extração e composição química do cafeeiro, não se baseia apenas nos níveis de nutrientes que você vai estar utilizando, e sim também no posicionamento, porque ela é uma curva. Você tem que adicionar os nutrientes conforme a curva vai extraindo. E essa curva se intensifica muito a partir do momento de granação, que é variável de variedade para variedade, de região para região. Por exemplo, em regiões mais quentes e variedades precoces, a granação ocorreu em janeiro nessa safra. Em variedades mais tardias, em março. Aqui em São João da Boa Vista foi um pouco padrão, fevereiro para os catuaís e os bourbon, e em março, abril para a variedade PR100 e a variedade arara. Então nós fizemos todo o manejo para estar aportando 72%, que é o que o nosso trabalho de 10 safras mostra, antes do período de granação. Quando isso não ocorre, as plantas têm muitas chances de se depauperarem, como ocorreu muito na região do Cerrado Mineiro. Estou vindo de lá de ontem, e lá tivemos vários relatos de produtores que as lavouras depauperaram. E eles falaram: nossa, Felipe, eu usei 500 kg de nitrogênio, uma dose muito alta, e a minha planta depauperou. O que aconteceu? Aí você vai ver como foi o período dos parcelamentos e ele não conseguiu aportar essa quantidade de nitrogênio, por exemplo, antes da granação. Aportando essa quantidade antes da granação, você cria reservas na planta, você cria folhas, ramos, alto teor do nutriente na planta que vai abastecer os frutos quando eles iniciarem a granação. Quando o fruto inicia a granação, especificamente em altas produtividades, o dreno é muito constante. Então você tem que ter essa reserva na planta para dar suporte para essa granação e até a fase de maturação, sem que haja depauperamento das lavouras. Quando você não faz isso e os teores, as reservas são baixas, o fruto extrai da planta da mesma forma e a planta vai caindo os teores de nitrogênio, os teores de carboidrato, vai minguando, vai murchando, e aí quando você passa a colhedora é só vareta, é o efeito do dieback. Então nós não deixamos isso acontecer, nós temos que colocar a nutrição no ponto adequado, tanto com o nível da adubação, quanto os períodos de parcelamento, se é fertirrigado, se não é, tudo isso é estratégia, se vai usar adubação orgânica junto ou não, tudo isso muda, requer assim bastante expertise no assunto. Outro ponto que deu muito depauperamento nas lavouras de lá é o seguinte: algumas estratégias que vão monitorando teores foliares, teores de clorofila na planta, e com isso o cara vai e reduz as doses de nitrogênio com base nisso. Isso não tem dado certo. Aliás, não existe nenhuma comprovação científica sobre isso e muito menos de prognóstico. Do contrário, a nossa estratégia que tem prognóstico de milhares de hectares em todo o Brasil que a gente trabalha. Então, fazendo isso, você vai monitorando os teores. E aí você acredita que teores elevados não vai precisar de nitrogênio, mas quando ocorre a granação, há esse fluxo constante dos nitrogênios para o grão, e aí a planta depaupera. Então essa teoria não dá certo, deu errado em muitas lavouras lá do Cerrado, e pode ser que dê certo em algumas lavouras e que você tenha um teor de matéria orgânica um pouquinho mais elevado, mais reservas no solo, ou em lavouras que passam pelo ciclo de podas. Quando você poda a lavoura, ela fica com uma grande quantidade de reservas, afinal você dedicou um ano só para vegetar e depois para produzir, então as reservas são muito grandes. Agora, do contrário aqui, lavoura da quarta safra, que a gente conseguiu produzir bem na primeira, na segunda, na terceira, e esperamos produzir muito bem. Aqui nós estamos na outra variedade, a gente estava no Catuai Vermelho 144, esse aqui é o IPR100. Então elas têm ciclo de maturação muito diferentes, o que vai alterar completamente a dinâmica da curva de extração dos nutrientes e também a questão da floração. Veja que a floração ela foi boa, mas foi muito inferior à floração do Catuai, porque as gemas ainda não estavam preparadas. Então isso altera também
a dinâmica do estresse hídrico. Nós estamos com um grande experimento de estresse hídrico aqui em São João da Boa Vista, Rio Paranaíba e João Pinheiro, avaliando variedades, muitas coisas. E os períodos de estresse não podem ser calendarizados, muito menos por variedades. Dá uma olhada aqui, quarta safra, IPR-100, nossa expectativa de produtividade aqui é bem alta também. Não sei se vai ser maior que do Catuai, mas a florada ela foi menos intensa que a do Catuai. Porém, haverá outras floradas aqui também. Continuando, aqui nós estamos no Bourbon amarelo, que ele é muito mais precoce que Catuai, muito mais precoce que o IPR-100. E apesar disso, ele teve uma florada menos significativa. E por quê? Porque além da questão da água e do clima, você tem um outro aspecto no Bourbon amarelo aqui nesse sítio. É a altura dele, então você faz o alto sombreamento. Então você pode notar que muitas das gemas, dá uma filmada aqui por gentileza, elas ainda não abriram, tá? Devido ao quê? Devido à sombra. Então a prática do estresse hídrico, veja só, ela depende de muitos outros fatores e na região sudeste é muito complicado de se fazer, principalmente porque ocorrem chuvas no período de dormência e desencadeiam floradas de forma desuniforme. Não vai ser apenas a suspensão hídrica que vai uniformizá-las. Pai, olha isso. Quantas sacas de café tem aqui, hein? Ui, rapaz! Nossa! Olha isso! Ó!